eu acho que algumas adequações culturais no âmbito das peculiaridades, né? Porque o que tenta fazer a globalização? A globalização tenta destruir completamente qualquer tipo de peculiaridade. Essas agendas globalistas, elas são agendas que destroem peculiaridades. Ela destrói, por exemplo, a peculiaridade na Líbia, né, das tribos nômades que viviam ali na Líbia, por exemplo, e que foi destruída pelos ataques ali de 2011. Um dos grandes objetivos, ao meu ver, foi essa construção do afastamento das tradições que eram tradições muito típicas, muito arraigadas, construídas, né? O próprio livro verde do Gaddafi, ainda muita gente acha no Brasil que o Gaddafi comia criancinha, que ele era um tirano, que estuprava mulheres, etc. Eu não tenho procuração para defender o Gaddafi e nem tenho condição de fazer uma avaliação tão profunda do que efetivamente ele foi. Mas, claramente, ali foi uma guerra que tinha por objetivo conseguir o gás e o petróleo da Líbia. De alguma forma, essa questão de serem populações com tradições, com cultura muito forte, com aspectos culturais muito fortes também fez diferença no sentido de ser vista como um foco. Claro que o Gaddafi também queria instituir uma moeda única para a Líbia. Mas o Gaddafi não foi morto pelo povo? Não foi. Não? Essa é uma novidade. Eu vou te contar isso, que ele não foi morto. Não tem o vídeo dele? Não. O que aconteceu na Ucrânia em 2014? Esse é um papo muito legal, muito interessante, que a gente tem muita coisa para desenvolver e falar aqui. Em 2014, aconteceu uma revolução na Ucrânia que foi atribuída ao próprio povo ucraniano. Na realidade, foi uma cisão entre o oeste e o leste da Ucrânia, que foi movida pela máquina de propaganda, pela máquina de guerra dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e dos países europeus de um modo geral, que entraram dentro da sociedade ucraniana para semear discórdia. Eles queriam convencer as pessoas a gostarem do Ocidente mais. E como é que isso aconteceu? Quer dizer, primeiro você dividiu o leste e o oeste através de questões étnicas. Porque você tem no leste ali uma população que é russa étnica. No Donbás, basicamente Lugansk e Donetsk. No sul também, na região de Mariupol, Berdiansk, onde os russos consolidaram presença, em Kherson, você tem populações russas importantes. Até em Odessa, em Kharkiv, onde os russos ainda não estão. Pois bem, então eles usaram essa coisa da diferença étnica, levando o oeste para um modus vivendi mais parecido com a Europa, e o leste tinha afinidades com os russos, históricas. E isso é notório. Agora, o que eu percebo em relação ao movimento de 2014 na Ucrânia é que ele tem extrema semelhança com o que aconteceu na Líbia em 2011. O Gaddafi deu uma entrevista, eu não sei se da outra vez eu cheguei a falar isso aqui. Não lembro. Ele deu uma entrevista para Christiane Amanpour, da CNN, e para o Jeremy Rawl, da BBC. E isso no porto de Trípoli, quando já havia revolta em Benghazi. O que o Gaddafi falou para eles quando eles disseram, olha, você já perdeu o controle sobre Benghazi? Ele disse simplesmente o seguinte, ele disse, olha, nós estamos perante uma revolução colorida que tem por objetivo desestabilizar a Líbia. E quando a Christiane Amanpour disse, mas eles são líbios, ele disse, eles são adictos, desempregados, desorientados, ressentidos, que estão sendo capturados por estrangeiros, são uma minoria muito nítida da sociedade. O Gaddafi fazia comícios durante o conflito e reunia, a Líbia tem 6,5 milhões de habitantes, ele reunia milhares e milhares de pessoas em todas as cidades, em Trípoli, em Sirte, em Misrata, em Saba, em toda a Líbia, milhares de pessoas o apoiavam expressamente. Agora, o sentimento contra o governo Gaddafi foi instituído a partir de visita do Bernard-Henri Lévy à Líbia. O Bernard-Henri Lévy foi o mesmo que teve na Iugoslávia e o mesmo que teve na Ucrânia. Quem é esse cara aí? Esse cara é um francês que ele fala sobre essa questão dos direitos, muitas vezes dos direitos identitários, muitas vezes do direito à democracia, contra a tirania. Parece coisas legais, né? Bonito, né? É tipo um Macron, assim, sabe? Uma coisa cheirosa, perfumada, bem arrumada e tal. E incrível, esse é um personagem que está em todas, tá? Então, é tipo a Greta Thunberg. Tipo uma Greta, Entendi. Mais sofisticado, mais elaborado, claro, mais preparado e tal. Agora, o que acontece? Ele esteve, eu diria, envolvido nisso como um agente, tá? Um mero agente aí um cara que tinha muita influência, por exemplo, para que onde ele estivesse no Le Figaro, no Le Monde. O que significa? Jornais franceses. No El País, na mídia atlanticista e tudo mais, né? Na BBC, falando, um intelectual, um filósofo francês que está preocupado com a questão dos direitos humanos, dos direitos ambientais, está preocupado com a opressão dos tiranos contra seu próprio governo. Ou seja, ele tinha um alto apoio na mídia mainstream dos países europeus. Alto apoio. Praticamente trabalhando em coordenação. Pode crer. Trabalhando em coordenação. Então, o que aconteceu? Para que a gente possa tentar traduzir em palavras de fácil assimilação. Na Ucrânia, falaram que o problema era a corrupção.
Jogaram um político no lixo, você lembra daquilo? Que jogaram político em container, no Maidan e tal. Tem gente no Brasil que continua apoiando isso. Muito parecido com o que foi, inclusive, colocado aqui no Brasil em 2013. Aí os caras vão falar, tá defendendo o Lula, tá defendendo o PT? Não, não estou defendendo o Lula, não estou defendendo o PT. Eu estou dizendo que a corrupção existe e deve ser combatida. Mas você não pode quebrar empresas combatendo a corrupção e dizendo que, por exemplo... Ah, mas o político, assim, tipo, porra, pegar o, sei lá, o Sarney, pegar o, sei lá, o Renan Calheiros. Se alguém pegasse e jogasse ele no lixo... Eu não ia ficar tão triste. Porque você está mexendo... Porque você deve mexendo... fazer isso. Tá. Porque você está mexendo com ressentimento, tá? Você está mexendo com ressentimento e os ressentimentos justos e injustos. Esse é um ponto fundamental. Você está mexendo com ressentimentos e ressentimentos justos e injustos. Porque como é que você vai mover uma população para promover uma revolução colorida? Você tem que contar verdades para ela. Mas essas verdades, elas podem ser contadas de uma maneira que você atue de maneira a prejudicar o seu próprio interesse. Quebraram a indústria naval no Brasil, quebraram a indústria nuclear no Brasil, quebraram a indústria química, petroquímica, e eu temo que agora isso possa acontecer com o agronegócio. Que possa acontecer uma lava-jato contra o agronegócio no Brasil. Eu tenho alertado o pessoal do agronegócio. Fiquem atentos, fiquem alertas, porque a questão do espírito lavajatista pode ser utilizada como barreiras não tarifárias. Quer dizer... Mas tá, eu entendo esse seu ponto. Você tá entendendo? Agora, só para dizer, o Gaddafi, ele não foi morto pelos líbios. Pode ser que até entre os que o assassinaram e lincharam na rua, existissem líbios. Mas as coordenadas do lugar onde estava a cara... Primeiro, ele foi bombardeado por aviões da OTAN. Sim, sim. Onde ele estava tentando fugir de Sirte. Primeiro de tudo, ele entregou a bomba atômica pros caras. Não, ele nem chegou a produzir. Ele não tinha? Não tinha. Ele entregou os projetos de armas de destruição em massa dele. Entendi. Primeiro falando para ele, se desarma. Aí ele foi recebido por Tony Blair, foi recebido por Berlusconi, foi recebido por Sarkozy, pelo Obama. Todo mundo falou para ele que ele era gente boa, que ele tinha sido aceito novamente na comunidade internacional, porque antes atribuíam ao Gaddafi um atentado que matou muita gente em Lockerbie. Um jato da Panam que explodiu e que matou muita gente. E que foi atribuído ao Serviço Secreto Líbio. Nunca nem o Gaddafi quis entrar nesse mérito se foi ou não o Serviço Secreto Líbio que cometeu esse atentado. Por que será que ele nunca quis entrar? Porque talvez não tenha sido, mas se não foi você vai falar, pô, não fui eu, mano. Mas era um tema muito sensível, Monark. O problema é que o tema foi colocado da seguinte forma. Se você não assumir esse ônus, você não vai ser readmitido na comunidade internacional. Colocaram um monte de situação, de embargos, pediram para que ele entregasse 2 membros do serviço secreto, aos quais, teoricamente, estava atribuída a responsabilidade. Então, ali era um jogo... E ele entregou? Ele entregou. Um deles foi repatriado quando já estava com câncer terminal. Então, foi recebido num processo em que o Gaddafi entregou as armas de destruição em massa, os projetos de armas de destruição em massa, e se desarmou completamente. Tá? Então, muito parecido com a lógica do que acontece, de alguma forma, com essa situação que é mais repercutida, da Ucrânia tendo entregue as suas milhares de armas nucleares custodiadas em 94, num memorando assinado pela Grã-Bretanha, pelos Estados Unidos e pela Rússia, dizendo que eles nunca seriam objetos de ataque de nenhum tipo, porque esses 3 estados eram garantes da segurança ucraniana. O que está acontecendo com a Ucrânia hoje? Bom, pelo menos... Você acaba de assistir um corte do Monark Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.